dos maiores produtores de alimentos do mundo, o Brasil tem cerca de 1.200.000 imóveis rurais sem título de propriedade regularizado. A maioria desses poceiros ocupa terras que pertencem ao governo federal. São áreas que foram ocupadas ao longo de décadas ou foram destinadas à reforma agrária e nunca foram legalizadas. A Câmara promoveu debate sobre um projeto de lei que facilita a regulamentação de uma grande parte dessas propriedades. A proposta permite a regularização simplificada, sem vistoria prévia do INCRA, de terras com o tamanho de até 6 módulos fiscais. Cada módulo fiscal varia de 5 a 110 hectares, de acordo com o critério definido pelo governo para cada região e município do país. Para pedir a regularização, o ocupante deve apresentar o cadastro ambiental em dia, o documento com os limites da propriedade georreferenciados por satélite, não pode constar do cadastro de empregadores que há exploração de trabalho escravo e ele não pode ser dono de outra área. Deve apresentar ainda, sob as penas da lei, declarações de que já exercia atividade produtiva na área em julho de 2008, o chamado marco temporal, de que não fez a ocupação por meio de fraude, de que não existe conflito pela posse do local e de que não foi autuado por infração ambiental. O autor, deputado Zé Silva, e o relator, deputado Marcelo Ramos, defenderam o projeto que substitui a medida provisória 910, que está perdendo a validade por falta de acordo para a votação na Câmara. A proposta do governo previa a regularização simplificada de propriedades com a extensão de até 15 módulos fiscais e foi acusada por ambientalistas e lideranças indígenas de promover a legalização da grilagem, ou seja, a ocupação e venda irregular de imóveis. Representantes do governo e do setor agropecuário reclamaram da mudança. O secretário de Assuntos Fundiários contestou a informação de que o projeto do deputado Zé Silva beneficia 92% dos produtores rurais em situação irregular. Não procede, porque 92% estaria resolvido de acordo com aqueles imóveis que estão cadastrados no SIGEF. Mas acontece que a maioria que estão cadastrados no SIGEF são exatamente o da agricultura familiar, das pequenas propriedades, que a maioria são oriundas do programa de reforma agrária. Esta comissão tem trabalhado com os dados oficiais encaminhados para nós por órgãos do governo. E esses dados são pelo menos idênticos, ou pelo menos parecidos, para não chamar de idênticos. Não incluímos, doutor Naban, os imóveis de reforma agrária, que estão numa tabela diferenciada, apresentada também pelo INCRA, que aí são 827 mil imóveis potenciais de titulação. Já ambientalistas e indígenas acham que mesmo com a redução do tamanho das propriedades, a regularização simplificada não deveria estar sendo debatida neste momento. Eu fiquei até surpresa com a urgência, né, de se votar esse PL aqui, né, nesta casa, porque a gente acompanha essa pauta, né, as pautas diversas no Congresso Nacional, e nós sabemos que haveria, né, que há um acordo para que se votassem somente as pautas relacionadas à saúde por conta da pandemia, né, e que nesse momento de votação remota, né, se priorizaria as pautas em relação à saúde. Essa questão da regularização fundiária é um tema absolutamente complexo, como eu disse anteriormente, que precisa de fechar o ralo do roubo de terras públicas como um elemento central para se fazer justiça social no campo. Desculpem, não pode estimular a invasão um projeto que estabelece um marco temporal em 2008. Portanto, quem não comprovar a posse mansa, pacífica e produtiva em 2008 não terá regularização. Então, é o inverso. Ao estabelecer na lei o marco de 2008, você desestimula a invasão, porque quem invadir a partir de agora sabe que não vai conseguir regularizar, porque o marco temporal é 2008. A melhor maneira de ajudar a combater o crime é com leis bem feitas, combater a queimada ilegal, combater o desmatamento ilegal e combater especialmente as ocupações ilegais. É a mensagem do Brasil. Não vale a pena mais ocupar terra pública no Brasil, que esse governo que está aí
a nossa ministra Tereza, o INCRA e nem o Congresso Nacional vai avalizar novamente como foi feito. A cada 6, 7 anos faz uma nova lei para fazer essa legalização.